Mas o que é evolução? Né? Eu te dei ali um conceito bem subjetivo de evolução. Então, ó, é o processo pelo qual ocorrem as transformações dos seres vivos ao longo de um tempo. É isso, nada mais do que isso, biologicamente falando. É modificar-se ao longo de um tempo. Isso tem que estar bem nítido na tua cabeça. Evolução não é nem para melhor, nem para pior, nem para pior. Evoluir é modificar-se. Tudo muda o tempo todo, logo tudo evolui, tá bom? Esse processo vem acontecendo desde que a vida surgiu na Terra, aproximadamente 3,8 bilhões, de forma lenta, gradual e contínua, ou seja, nunca para, tá? Ele é fundamental para explicar a biodiversidade do planeta. Por que existe tanta coisa diferente? Por que existe tantas espécies de animais, tantas espécies de plantas, de fungos, de algas, de protozoários? Por que tem tanto bicho diferente um do outro? Cara, porque desde o momento que esse bicho específico que tu está pensando agora, sei lá, por que existe tantos tipos de inseto? Desde o momento que surgiu o inseto, e os insetos surgiram ainda muito antes dos dinossauros, tá? Os insetos surgiram os primeiros insetos, por isso é mais antigo que lidaram para também artrópode. Oi pessoal, desculpa atrapalhar, rapidinho. Eu tô aqui para te fazer um convite especial. Se inscreve aqui no canal, dá essa força pro Sor. O Sor quer crescer no YouTube, quer levar o conhecimento para a quantidade maior possível de alunos, tá bom? Então dá aquela forcinha, se inscreve aqui, ativa os sininhos, já dá aquele like maroto e é nóis, beleza? Tchau, gente, até mais, tchau. Basicamente 2,5 bilhões de anos atrás. Então há 2,5 bilhões de anos atrás surgiram os insetos e vieram se modificando até hoje, por isso que tem tantos. Então a evolução é um processo fundamental para explicar o conceito de biodiversidade, que a gente vai ver mais pra frente, tá? De organismos vivos nos nossos ecossistemas. Explica também a extinção das espécies, por que algumas espécies simplesmente, naturalmente, deixam de existir. E lembra que eu te falei que a evolução não é só pro bem, pode ser pro mal também. Então, como evoluir é se modificar, algumas espécies evoluem, se modificam para melhor e ok, permanecem. Outras espécies não, evoluem para pior, modificam-se para pior. E aí, de acordo com o que o Darwin disse, elas são selecionadas naturalmente, a seleção natural das espécies, e acabam entrando em extinção, tá? Inclusive as extinções em massa, né? Os processos evolutivos, eu não vou falar especificamente de todos os processos de extinção em massa para ti, mas eu vou te trazer lá em zoologia os 5 principais processos de extinção em massa. Todo mundo lembra dos dinossauros, né? Caiu aquele meteoro, acabou com todos os dinossauros. Aquele foi um grande processo de extinção, mas assim, ele está entre os 5, mas não foi o maior, para ter uma noção. Existiram outros processos de extinção muito maior que aqueles, tá? Só que, claro, a diversidade do planeta não era tão grande, então, em termos de perda de biodiversidade, o dos dinossauros foi o maior. Tá? Ou, não foi o maior, mas foi um dos. Acho que foi o segundo ou terceiro, não lembro bem. Tá? E também a evolução possibilita responder o seguinte questionamento, né? Quem fez o primeiro ovo, a galinha. Essa aí eu não vou te dar a resposta, tá? Vou te dar sim. Essa brincadeirinha que a gente faz, quem veio primeiro o ovo ou a galinha, ela é um pega-ratão, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte. Bom, a galinha é uma ave, tá? Então na escala evolutiva dos animais, se nós vamos pegar só os vertebrados, que são os últimos a surgir, digamos assim, uma escala evolutiva de tempo, a gente tem lá peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Então a ave foi o quarto último grupo a surgir, só perde para mamífero que foi o último, digamos assim, né? Grosseiramente, depois talvez mais aprofundado. Então se a ave está aqui, e eu pergunto quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, a pergunta tem que fazer o seguinte, que ovo? O ovo de galinha? Ou qualquer outro ovo? Se for qualquer outro ovo, peixe já tinha ovo. Então quem surgiu primeiro? A galinha ou o ovo? O ovo, porque já tinha ovo de peixe, ovo de anfíbio, ovo de réptil, até chegar no ovo das aves, tá? Agora, óbvio, se eu for comparar a galinha com o ovo de galinha, aí só pode ter surgido ovo de galinha se uma galinha colocou ela. Tá, mas a galinha que colocou o primeiro ovo, ela veio de onde? Ela veio de um réptil modificado, de um dinossauro modificado. Então existia um dinossauro que se modificou tanto até virar galinha. E quando ele virou galinha, ele colocou ovo, que deu origem a outras galinhas, tá? E por aí sucessivamente. Então uma perguntinha idiota, agora quem te perguntar, quem veio primeiro ovo, a galinha, daí tu vai responder, qual ovo você tá falando? Qualquer ovo? Qualquer ovo. Então foi o ovo. Em peixe já tinha ovo, em inseto já tinha ovo, né? Mas eu tô pegando só os vertebrados ali. Peixe foi o primeiro vertebrado a ter ovo. Né? O alevino é o nome do ovo dos peixes. Anfíbios, né? Colocam um ovo na água lá, vira o girininho. Répteis, por exemplo, a cobra põe ovo, a tartaruga põe ovo, jacaré põe ovo. Tá? É doido acreditar nisso, né? Mas jacaré põe ovo, lagarto põe ovo, todos esses bichos aí põem ovo. E são répteis, surgiram antes das aves, já tinham ovo. Muito parecido, inclusive, com o ovo das aves. Bom? Agora, o ovo de galinha ou galinha, bom, se o ovo de galinha veio da galinha, é meio óbvio, para ter ovo de galinha tem que ter galinha antes. E ela veio de um réptil modificado. O que é biodiversidade? Isso eu acho assim, ó, se fosse uma prova no Brasil, eu te afirmaria com 100% de certeza que a tua banca ia cobrar biodiversidade. Porque o Brasil é, atualmente, o país que tem a maior biodiversidade do mundo, tá? Se a gente for pegar em número de plantas e animais, a gente tem quase 40% de toda a biodiversidade do mundo. Quase 40% de todas as espécies do mundo podem ser encontradas no Brasil. Algumas não foram ainda, tá? Então, por um cálculo de estimativa, a gente acredita que possa ser encontrada. A floresta amazônica é um verdadeiro campo minado, assim, de ouro, né? Uma mina de ouro, tá? Mas
O que é a biodiversidade, né? É uma grande variedade entre os seres vivos, variando de acordo com as regiões, eu vou destacar esse vermelho porque isso é importante, sendo sempre maior nos trópicos, tá? Então, se a gente fosse pegar, vamos supor que eu desenhei a Terra aqui, ó, tá? Eu não sou um negacionista, né? Então, pra mim, a Terra é redonda, não é plana. E eu vou traçar aqui uma linha, ó, o paralelo, opa, meu Deus. Tá, enfim, tu vai conseguir entender. Isso aqui, lembra que linha imaginária é essa? A linha do Equador, né? E a gente tem divisão ali, né? A gente tem os trópicos. Então eu tenho a linha do Equador aqui, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e as regiões subtropicais, né? Que essas regiões... aqui ainda lá em cima tem os polos, né? Então, ó, Polo Norte, Polo Sul. Linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, região subtropical norte e região subtropical sul. Aqui no Rio Grande do Sul nós vivemos uma região subtropical, né? Sul, tá? Beleza. E o que eu te disse aqui, ó? Sempre a biodiversidade vai ser maior nos trópicos, ou seja, nessas zonas aqui. Aqui é onde eu tenho 90% de todos os seres vivos do planeta. Eles são concentrados nessa região. E a pergunta é meio óbvia. Por que eu vou ter a maior quantidade de seres vivos do planeta vivendo próximo à linha do Equador? Pensa aí. Porque é bem simples. A linha do Equador é uma linha imaginária que é onde o Sol passa ao redor da Terra. Ou o Sol ele não gira ao redor da Terra, ele está paradinho lá e a Terra vai girando ao redor do Sol. Ao redor do Sol, translação, e ao redor dela mesmo rotação. Então ela está girando ao redor do Sol ao mesmo tempo que ela gira ao redor dela, né? Ela demora 365 dias e meio para dar, e meio não, e um quarto para dar a volta no Sol e apenas 24 horas para dar a volta nela mesma. Então, na região tropical é onde eu tenho a maior incidência solar. Tá, e o que isso tem a ver com os seres vivos? Alô? Planta, meu amigo. Planta é um organismo autotrófico base de cadeia e pirâmide alimentar. Então, se eu tenho mais sol, eu tenho mais planta. Se eu tenho mais planta, eu tenho mais animal herbívoro, que come planta. Se eu tenho mais animal herbívoro, eu tenho animal carnívoro, que come planta. O carnívoro come aquele que come a planta, que é o herbívoro, né? Então, por isso que eu vou ter uma maior biodiversidade sempre na zona tropical. Por isso que a floresta amazônica é um absurdo. Um absurdo do que tem lá dentro, tá? Aqui eu trouxe um exemplo bem massa, ó. Geralmente, depois a gente vai ver isso em genética, tá? A gente sempre coloca lá no heredograma, por exemplo, lá a fêmea, o macho, e tudo que vem abaixo a gente chama de descendência ou prole, tá? Então, por exemplo, a gente tem a primeira filha do casal, a gente vai ver em genética. O segundo filho do casal, que é quadradinho, e sei lá, o terceiro a gente não vai dar sexo, vai deixar só uma interpretação. Ou a gente poderia fazer um triângulo, que é a representação de que o sexo é irrelevante para a questão, tá? Mas, olha que legal, ó. Eu tenho a borboleta 1, dando origem à borboleta 2 e à borboleta 3. E percebe o seguinte, ó, é como se essa daqui, ó, a 2, tivesse herdado somente os genes que estão do lado esquerdo, ó, tá? Porque ela tem a mesma colocação. E a 3, ela herdou somente os genes que estivessem do lado direito, ó, porque ela tem a mesma colocação, né? Então, isso aqui é fundamental para a gente entender como a informação é transmitida entre os descendentes, entre as diferentes linhagens. A gente vai ver lá em genética isso. Mas já estou te trazendo aqui em evolução para tu ter uma noção maior, tá? Geralmente eu dou genética primeiro que evolução. Geralmente. Mas como a genética envolve bem mais cálculo, eu vou deixar a primeira evolução, que é mais simples, porque a genética a gente vai ver no quadro, tá? A gente não vai ver nesse modelo que a gente está vendo, a gente vai ver no modelo do quadro. Que daí eu faço os cálculos para te ver. Embora dê para fazer cálculo aqui na mesa digitalizadora, mas é mais complicado um pouco. Foi? Entendeu o que é biodiversidade? Nada mais é do que a quantidade total de espécies, né? A variedade total de espécies de uma determinada região. Então, aonde eu tenho maior biodiversidade? No deserto Saara ou na floresta amazônica? Eu acho que no deserto Saara. Claro que não, na floresta amazônica, né?